Eu sou Edna Rodrigues e este curso de extensão faz parte do estágio do Centro Universitário Internacional Uninter. O cubismo foi um movimento da vanguarda artística europeia surgido no início do século XX, na França. Caracteriza-se pela geometrização das formas, ausência de profundidade e uso de técnicas como a colagem. Nos pintores Pablo Picasso e Georges Braque, a partir da influência dos quadros de Paul Cézanne e das esculturas africanas, o cubismo rompeu com os modelos estéticos que valorizavam a perfeição das formas. Ao invés de reproduzi-las fielmente, a proposta era simplificá-las e fragmentá-las, e caberia ao espectador recompô-las em sua mente. Por isso, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental e não somente a mera contemplação. Esta corrente artística influenciou não somente as artes plásticas, mas também a literatura e a música. O cubismo surge no começo do século XX, em Paris. Na época, a cidade era considerada a capital mundial das artes, pois ali viviam e estudavam artistas de todo o mundo que experimentavam e criavam novos estilos. A capital francesa era uma cidade vibrante, com cafés, teatros e o recém-estreado cinema. Por todas as partes era visível o progresso alcançado pela Segunda Revolução Industrial. Neste período, surgem o metrô e o automóvel, que encurtam as distâncias, e o telégrafo e o telefone, que revolucionam os meios de comunicação. Paris se moderniza com a reforma urbana promovida, que eliminou o traçado medieval da cidade. Toda esta agitação servia de polo atrativo para os artistas e criadores que se instalaram na capital francesa. Não por acaso, este momento histórico foi chamado de Belle Époque, a Bela Época. É preciso lembrar, contudo, que essa riqueza também vinha da exploração imperialista, realizada nos continentes africano e asiático. No meio deste turbilhão de novidades, os artistas se questionam e experimentam novas maneiras de pintar. Entre tantas correntes artísticas, como o expressionismo, fauvismo ou o dadaísmo, nasce o cubismo, que dará um tratamento geométrico às formas da natureza. Os objetos e as pessoas passam a ser representadas em todos os seus ângulos no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões, fazendo que seja possível mostrar todos os lados de um objeto ao espectador. Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, geometrizando formas e volumes. Isto causa uma sensação de pintura escultórica. O cubismo abandonou a perspectiva e o claro-escuro, técnica que usa o contraste entre a luz e a sombra, que foram tão usados pelos autores do Renascimento e do Barroco. Ao romper com a perspectiva, a natureza passa a ser retratada de maneira simplificada, pois o objetivo da arte não era mais imitar a natureza. Sobre isso, Georges Braque, um dos fundadores do cubismo, afirmou: "Não se imita aquilo que se quer criar." O cubismo estava em sintonia com investigações científicas que ocorriam na física e na geometria. Uma delas era a teoria da relatividade, formulada por Einstein em 1905. Ao apagar as fronteiras entre o espaço e o tempo, Einstein influiu também na filosofia e nas artes. Isso permitiu aos cubistas a aproximação de um conceito espacial até então inédito, ou seja, a 4ª dimensão. Os cubistas usaram o princípio da relatividade para deixar ao espectador a interpretação final da obra. Como tudo é relativo, o significado da obra depende da subjetividade do espectador. O cubismo é dividido em 3 fases. Também chamada de fase pré-analítica, a fase cezanista recebe este nome pela influência exercida pelos trabalhos do pintor francês Paul Cézanne. Paul Cézanne rompeu com as cânones da arte ao geometrizar as formas realistas.
Um exemplo é a sua série sobre a montanha de Saint-Victor, onde a paisagem aparece geometrizada. Igualmente, os artistas ficaram fascinados com as linhas retas e a força das esculturas e máscaras africanas e ameríndias. Tudo isso misturado geraria o cubismo. Na fase cezanista, se começa a simplificar as formas e a representar as figuras dispostas em um mesmo plano. Desta maneira, as imagens pareciam estar abertas na tela. A primeira obra considerada cubista é o quadro Les Demoiselles d'Avignon, As Senhoritas de Avignon, realizada em 1907 por Pablo Picasso. Essa pintura apresenta as figuras no mesmo plano, os corpos geometrizados e rostos desenhados como se fossem máscaras africanas. A fase analítica caracterizou-se por desenhar objetos e pessoas em formas geométricas simples e em diferentes faces. Assim, a perspectiva desapareceu e não havia mais diferença entre o fundo da tela e o objeto retratado. As cores são poucas e em tons de marrons, pretos, cinzas e ocres. Esta escolha foi proposital, pois os pintores queriam valorizar mais a forma do que a cor. A fragmentação do objeto chegou a níveis tão elevados que, ao final, as figuras acabaram por se tornarem irreconhecíveis, o que abriria caminho para o abstracionismo. Os nomes mais destacados desta fase são Pablo Picasso e Georges Braque. Vamos conhecê-los? Nascido em Málaga, na Espanha, Picasso sofreu grande influência das artes grega, ibérica e africana. Como criador do cubismo, ele estabeleceu seus princípios com o uso moderado das cores, a sobreposição de planos e a geometrização das formas. Pintor francês que desenvolveu o cubismo com Pablo Picasso. Suas primeiras paisagens são influenciadas pelas ideias de Cézanne, mas logo desenvolveu um estilo próprio, especialmente ao retratar naturezas mortas. O cubismo sintético caracterizou-se por maior variedade cromática. Também representou um retorno ao figurativo, na medida em que buscou tornar as figuras reconhecíveis, mas sem lhes dar um tratamento realista. Nessa fase, alguns artistas utilizam a técnica da colagem, fixando objetos reais na tela, como pedaços de madeira, vidro e metal, além de recortes de jornais com palavras e números. Esses recursos eram empregados para ultrapassar os limites visuais da pintura, explorando também o sentido do tato. As letras e os números permitiam dar um toque de realismo à composição. A primeira obra feita neste estilo é o quadro Nature morte à la chaise canée, de Pablo Picasso, em 1912. Além de Picasso e Braque, há outros nomes importantes dentro do cubismo sintético, como Juan Gris e Maria Blanchard. Vejamos seus trabalhos. Nascido em Madrid, na Espanha, Juan Gris foi para Paris e travou conhecimento com Picasso e Braque. Sempre incluía instrumentos musicais e partituras, como vemos em A Janela Aberta. Espanhola, nascida em Santander, desde pequena se interessou pelo desenho e pela pintura. Prosseguiu seus estudos em Paris, onde entraria em contato com os cubistas. Foi considerada uma das mais talentosas de sua geração, como podemos ver em telas como Mulher com Leque. O movimento cubista chega ao Brasil quando os pintores que estudaram em Paris na década de 10 começam a retornar. No entanto, o cubismo ganharia força após a Semana de Arte Moderna de 1922. Vários autores brasileiros, como Tarsila do Amaral e Vicente do Rego Monteiro, haviam entrado em contato com os cubistas em Paris. Ao voltar ao Brasil, acabaram usando algumas características cubistas em suas criações. Não se trata, porém, de uma cópia, nem de uma utilização exclusiva, e sim de uma releitura. Vamos conhecer alguns deles? Tarsila do Amaral empregou os princípios cubistas em suas telas, especialmente aqueles da fase sintética. Em seus quadros encontramos formas geometrizadas, falta de perspectiva e uma gama de cores vibrantes.
Vicente do Rego Monteiro nasceu em Recife e estudou em Paris de 1911 a 1914, em plena efervescência cubista. Ao voltar, realizou uma série de trabalhos de temática religiosa, como a Pietà, onde apreciamos a estética do cubismo. O cubismo foi um movimento da vanguarda artística europeia, surgido no início do século XX, na França. Caracteriza-se pela geometrização das formas, ausência de profundidade e uso de técnicas como a colagem. Criados pelos pintores Pablo Picasso e Georges Braque a partir da influência dos quadros de Paul Cézanne e das esculturas africanas. O cubismo é dividido em 3 fases. A fase cezanista recebe este nome pela influência exercida pelos trabalhos do pintor francês Paul Cézanne. Paul Cézanne rompeu com os cânones da arte ao geometrizar as formas realistas. A fase analítica caracterizou-se por desenhar objetos e pessoas em formas geométricas simples e em diferentes faces. Os nomes mais destacados desta fase são Pablo Picasso e Georges Braque. A fase do cubismo sintético caracterizou-se por maior variedade cromática. Também representou um retorno ao figurativo. Além de Picasso e Braque, há outros nomes importantes dentro do cubismo sintético, como Juan Gris e Maria Blanchard. No Brasil, o cubismo ganharia força após a Semana de Arte Moderna de 1922, através de artistas como Tarsila do Amaral e Vicente do Rego Monteiro. Então, galera, ó, eu coloquei aqui a casca de ovo no cabelo da Frida, né? Isso aqui é um teste de paciência, mas eu acho que vai valer a pena, tá? A mão da gente fica toda sujinha assim, ó. E aqui assim, então ela vai ser um rosto todo texturizado, né? Aqui eu vou colocar a linha, tá? E com as bolinhas de papel, eu vou fazer as flores do cabelo dela, tá bom? E depois a gente vai pintar tudo isso. Ó, aqui eu coloquei o papel, a casca de ovo, o papel alumínio e aqui a areia. Vamos ver o resultado depois, né? Hoje nós vamos fazer uma releitura de Pablo Picasso, uma releitura cubista. Nós vamos fazer as faces de Picasso. Eu vou usar aqui uma caixa de papel, uma caixa aqui, pode ser, até trouxe uma aqui de remédio também, qualquer papelão que a gente conseguir, que vocês tiverem aí para cortar. Vamos precisar de tesoura, cola. Trouxe aqui canetinhas, canetão e marca, né? Caneta de marcar CD, lápis e eu vou usar aqui tinta, tá? Mas vocês podem usar giz de cera ou lápis de couro, que vocês preferirem.
A primeira coisa que a gente vai fazer é cortar a caixa. Nós vamos precisar das duas partes maiores, porque uma delas a gente vai fazer o contorno do rosto, um pedaço grande, e o outro é onde a gente vai desenhar as partes do rosto. Mas nós também usaremos alguns pedaços dessas laterais aqui, então não descartem isso tudo, tá bom? Vamos cortar. Essas duas são as partes principais da nossa releitura. Lembrando que a parte principal do cubismo é não se preocupar com a perspectiva. Então, quando você for fazer o seu desenho, a sua releitura, não faça as coisas muito certinhas assim com uma perspectiva, tá bom? Ela precisa fugir disso, não se esqueça. Uma dessas partes eu vou desenhar o rosto, a parte total aqui do rosto, tá? Digamos que você queira fazer um rosto meio quadrado, você pode. Mais redondo, você pode. E você pode também aproveitar esse tipo de releitura para fazer algum bichinho, um gatinho, um cachorrinho, tá bom? Não tem problema. Vou recortar essa, ó. Esse tipo de obra, gente, não é bom se ter molde, ok? Vamos fugir um pouquinho do molde e fazer a coisa acontecer sem ele. Olha, esse aqui vai ser o rosto, tá bom? Agora, com esse pedaço aqui, eu vou cortar partes para fazer cabelo, para fazer orelha, para fazer nariz, boca, os olhos, tá bom? E também vou me lembrar de que não posso focar em perspectiva, certo? Ó, percebam que eu não fiz com molde, mas esse segundo olho, eu vou fazer aqui o risco, tá? Não preciso fazer ele certinho, é só para eu ter mais ou menos a noção de como eu o fiz. Ok, olha, os olhos estão prontos. Agora eu vou cortar o pedaço aqui para fazer o nariz. Ok, agora a boca. Ó, percebam que eu só medi mais ou menos para ter noção do que eu iria fazer aqui na boca, tá bom? Mas não precisa ser nada certinho. Vou fazer agora aqui as orelhas, tá? Ok, as duas orelhas. Percebam que ele já tem um quezinho assim de obra cubista, né? Agora eu vou tirar essas partes aqui e vou fazer o cabelo. Nós vamos, eu vou usar aqui para fazer o cabelo uma estrutura única, tá? Mas eu vou fazer como se fossem folhas, gotas, tá bom? Agora chegou a hora de pintar. Eu vou pintar as partes separadas e depois eu vou colocar aqui, tá? Não vou colar normalmente, então não deixe de assistir o vídeo até o final para você ver como é essa montagem dessa face de Picasso.
Voltei aqui com todas as peças já pintadas e secas. E eu coloquei aqui um adereçozinho a mais nas minhas peças. Não em todas, ó. Coloquei nos olhos, boca, nariz. O que é que eu fiz? Eu peguei um retalho, dobrei em 4 e colei. Lembra que eu falei que eu não ia colar normalmente? Não ia ser uma colagem normal, que ia fazer uma coisinha diferente? É isso, ó. Vou aqui, demorou bastante pra secar com cola branca, então como eu tô fazendo o vídeo aqui, eu vou colar com a cola instantânea pra vocês verem rapidinho como eu fiz, tá? Eu colei aqui e agora eu vou colar na peça. Por que isso? Porque eu quero ter um efeitinho de alto relevo, tá bom? Olha só, quando eu coloco aqui, ela dá a impressão de que tá fora, ó, tá vendo? Então, esse é o tchanzinho a mais da nossa peça. Então, agora nós vamos montar. É importante que a gente coloque as peças mais ou menos onde a gente vai colar antes de serem coladas, tá? E eu vou fazer isso aqui agora. Essa é a hora que você vai usar a sua criatividade. Lembre-se que o cubismo foge à perspectiva, então ele não precisa e não deve estar bem certinho. Vamos agora colar aqui, tá bom? Prontinho, tá pronta a minha obra cubista, olha só. O trabalho de hoje é uma colagem basicamente uma colagem em tecido, vários retalhos de tecido contornados, feito num altered book. A base desse Art Journal é um altered book, um livro alterado. Eu fiquei um pouco indecisa para fazer esse trabalho, eu não achei que, como é que fala? Parece que estava bom, depois parece que piorou. Eu achei que não ficou muito bom, depois eu tentei corrigir, mas assim, o resultado final eu gostei, como experiência eu achei bacana. O vídeo ele não mostra a parte final onde eu contorno, faço esse contorno aqui, eu fiz com caneta Posca. Espero que vocês gostem.
Hoje a gente vai brincar um pouquinho de Art Journal e eu queria falar um pouquinho sobre o Art Journal para vocês. O que vem a ser Art Journal? Bom, o Art Journal é uma forma, como o próprio nome diz, artística, utilizando elementos artísticos de criar registros, de guardar memórias, enfim. Da mesma forma que a gente no mundo do scrap gosta de fazer álbuns, mini álbuns, layouts de scrapbook para guardar fotos e registrar as memórias daquela foto, por exemplo. Da mesma forma que algumas pessoas gostam de escrever em diários, adolescentes, crianças até gostam de fazer isso, muitas vezes adultos também. Às vezes até a gente usa os nossos planners para fazer isso, para registrar memórias de alguma coisa que aconteceu naquele dia, enfim. A gente pode utilizar também o Art Journal como uma forma de registro. Só que é um registro um pouquinho diferente, porque ele é um registro mais artístico. Ele é um registro que envolve materiais diferentes, que envolve geralmente sujar as mãos de tinta, utilizar materiais mais alternativos muitas vezes, mas não deixa de ser uma forma de registrar. Seja uma sensação, seja uma memória, seja também um trecho de uma música que você goste, você queira fazer algum tipo de trabalho artístico com base naquela música, naquela poesia ou naquela frase que você ouviu e você gostou. Então é uma forma de guardar, de registrar algum tipo de sensação, de memória, e guardar isso mesmo, a gente ter isso guardado para a gente consultar futuramente. Eu gosto muito, por exemplo, de olhar fotos antigas, olhar coisas minhas antigas para ver o que eu pensava na época, enfim. E o Art Journal, ele tem também essa finalidade da gente ter esses registros guardadinhos para quando a gente quiser se revisitar o nosso eu do passado, o nosso eu que registrou aquelas memórias. Existem vários tipos e formatos de Art Journal. Esse que eu tô mostrando para vocês aí é um dos Art Journals que eu tô fazendo no momento. Esse daí eu mesma fiz, eu criei esse caderno. Eu tô mostrando aí também um outro modelo. Esse aí é um que eu tô montando com uma amiga. A gente faz troquinhas de materiais. E cada página dessa eu vou utilizar materiais que ela me enviar e ela vai utilizar materiais que eu enviar para ela. É tipo um desafio, é bem legal. Mas no momento eu tô usando com mais frequência esse Art Journal que eu tô mostrando agora e o Art Journal do meu planner. Esse Art Journal, como foi que eu fiz? Eu fiz uma encadernação super simples, como vocês viram aí, carimbei uma frase que eu gosto na capa, super simples mesmo, e fiz um bolso no final, onde eu coloco folhas de papel aquarelável, um papel bem grossinho, um papel aquarelável da Canson, que são os papéis que eu gosto de fazer os meus trabalhos de Art Journal. Depois que eu faço os meus trabalhos de Art Journal separados nessa folha, eu venho e colo nessas folhas pretas do Art Journal encadernado, de maneira que eu tenho aí no final o meu caderno todo prontinho, só que eu como as folhas não estão encadernadas, eu colo elas depois, o arame não atrapalha a utilização de tintas, de stencils, de nenhum tipo de material. Então esse é o modelo de Art Journal que eu queria mostrar para vocês. Eu vou mostrar algumas folhas aí que eu já fiz, algumas páginas de Art Journal. Eu gosto sempre de colocar a data, porque eu acho que a data é um registro importante, principalmente no meu caso, que eu não escrevo na página de Art Journal. Eu geralmente coloco só alguns pontos focais, faço a decoração da minha página e coloco uma frase, um trecho de uma música, alguma coisa que eu goste. E geralmente cada página dessa está associada a um momento da minha vida. Essa página, por exemplo, eu fiz numa época que eu estava muito viciada em assistir o filme da Bela e a Fera, e aí eu resolvi fazer uma página da Bela e a Fera e coloquei em destaque a flor, enfim, que tem vários significados para mim. É um filme super delicado, eu gosto bastante. Então a gente pode utilizar o Art Journal para a gente se expressar no que a gente está sentindo, naquilo que a gente está curtindo no momento, como eu falei, seja um filme, seja uma música, enfim. E eu acho que esse modelo de Art Journal é bem legal, principalmente para quem está começando, porque você mesmo pode fazer se você tiver encadernadora. Se não tiver encadernadora, não tem problema, dá para furar os papéis tranquilamente e prender com argolas articuláveis, igual aquele outro modelo que eu mostrei no começo, que eu tô fazendo com a minha amiga. Então tem várias formas da gente brincar de Art Journal, da gente sujar as mãos de tinta, testar técnicas, que eu acho que é uma coisa muito legal do Art Journal também, é testar técnicas, testar possibilidades que a gente pode utilizar em outros projetos. Bom, esse aí é o Art Journal que eu fiz para o meu planner, é um outro modelo de Art Journal, ele já é
costuradinho, eu mesma que costurei também. Peguei folha de papel aquarelável, prendi numa capa de papel craft e costurei de maneira super simples. Encaixei no meu planner. Eu até fiz um vídeo mostrando algumas modificações que eu fiz nesse planner. E essa primeira página do Art Journal eu vou deixar linkado aqui no final para quem quiser ver. E é com ele que eu vou trabalhar hoje. Eu quero continuar alimentando as páginas desse Art Journal do Planner, que eu gostei bastante desse formato. Ele tem algumas limitações, porque ele é costuradinho, a gente não pode tirar folha por folha para poder fazer os trabalhos separados, então eu gosto de proteger as folhas de trás, tanto a que eu já fiz, quanto as próximas que eu ainda vou fazer, com essas folhas de papel, tipo retalho, para não sujar muito de tinta. Mas é um formato bem legal também, e o fato dele estar dentro do meu planner tá fazendo uma diferença. Eu olho, enfim, eu vou fazendo as páginas e vou olhando, tô gostando bastante. Então eu comecei primeiro passando uma camada bem mais homogênea possível que eu consegui de gesso no meu Art Journal, gesso branco mesmo, gesso da Corfix, que é uma marca nacional. Essa camada de gesso é importante porque, como eu vou trabalhar com tintas acrílicas, o gesso ele vai criar, ele é um primer, né? Ele é uma base, então ele vai criar essa base que vai dar sustentação para eu poder colocar várias camadas de tinta no meu papel, sem que o papel fique encharcado demais, sem que o papel acabe se estragando, enfim. O gesso faz com que o papel suporte melhor as camadas de tinta que eu vou colocar em cima. Então eu sequei com o meu soprador térmico e agora eu vou aplicar umas tintas que eu tenho. Eu gosto muito dessas tintas da Distress porque elas são mais líquidas e elas têm um acabamento meio transparente. Eu gosto bastante disso, mas eu uso de outras marcas também, inclusive eu uso de algumas marcas nacionais, mas essas da Distress realmente estão entre as minhas favoritas. Eu quero fazer uma página vintage, mas eu queria que a base da página, o fundo, não fosse marrom, porque os meus elementos que eu vou colar vão ser marrons. Então eu queria criar um fundo de uma outra cor, escolhi esses dois tons de verde. E veja só que eu não tô passando a tinta com o pincel, eu tô passando com a ajuda de um lencinho umedecido, que eu já usei em outros projetos para limpar carimbos, e ele ficou em cima da minha mesa e secou. Então ele é um lencinho umedecido que tá totalmente seco. E eu tô usando ele, na verdade, só para espalhar mesmo a tinta. E como vocês viram na outra página, e como eu vou fazer agora, para criar textura com a tinta de cor mais escura. Então primeiro eu espalho toda a tinta e depois eu venho com o lencinho umedecido dando tapinhas mesmo, batendo, não para espalhar a tinta de maneira uniforme, mas pelo contrário, para espalhar de maneira desigual e criar essas manchas que vocês estão vendo aí, olha só. Eu acho que dão um efeito super interessante no background do projeto. Como eu falei, eu quero criar um efeito vintage nessa página. E aí, o que eu vou fazer agora? Com o lencinho umedecido molhado dessa vez, eu vou aplicar uma camada da cor marrom no Vintage Photo, que é um tom de marrom bem legal para criar efeito envelhecido. Da mesma maneira que a carimbeira Distress Vintage Photo, essa tinta também é a mesma cor, tem essa característica de dar esse efeito envelhecido. Eu acabei colocando muita tinta e eu precisava só de um pouquinho para poder realmente criar esse tom envelhecido. Eu não queria pintar de marrom, eu só queria envelhecer esse verde que eu já tinha colocado no meu background. E olha só que legal que o efeito fica. Ficou um verde bem envelhecido. Esse aí é o ponto focal do meu cartão. Nossa, eu tô tão acostumada a fazer cartão. Hoje é um Art Journal. Então esse é o ponto focal do meu Art Journal, que eu recortei dessa página de scrapbook. Eu vou utilizar também esses recortes da Toque Cri e essas duas tags que eu comprei num kitzinho de die cuts que eu comprei lá no AliExpress. Então eu vou utilizar esses elementos de fontes completamente diferentes para poder usar como pontos focais da minha página de hoje. Mas primeiro eu vou fazer algumas carimbadas no background. Eu quero que esse background fique com mais interesse. Eu quero que ele fique com mais coisas por detrás das imagens, realmente, chamando mais atenção. Então eu vou fazer várias carimbadas. Eu quero cobrir praticamente todo o meu background com esses carimbos. Vários carimbos de origens diferentes, todos relacionados à viagem, à exploração, a conhecimento, a descobertas. Porque a frase que eu quero utilizar e a ideia que eu quero passar nessa página é uma ideia de viagem, porque vocês vão ver mais na frente. A frase que eu estou utilizando é: felicidade é um modo de viajar e não um destino. Eu achei essa frase fantástica.
Essa frase eu vi numa pousada que eu fui, numa viagem que eu fiz com meu marido. Lá na pousada, no jardim, tinha várias plaquinhas com várias frasezinhas diferentes enfiadas, espalhadas pelos canteiros. E numa das plaquinhas tinha essa frase e eu adorei essa frase porque eu acho que ela é super verdadeira. E aí, como eu vi essa frase numa viagem, e a frase está relacionando felicidade com viajar, eu achei interessante criar uma página no tom de viagem para utilizar essa frase e para eu me recordar sempre, eu me lembrar sempre dessa viagem que eu fiz com meu marido, que foi muito legal, e dessa pousada que eu achei super legal e aconchegante, onde a gente ficou. Então eu estou utilizando vários carimbos diferentes, todos nessa temática de viagem. Eu peguei esse carimbo de Rosa dos Ventos, alguns carimbos também com textos, mas a ideia não é que seja possível ler os textos. A ideia só é que esses carimbos, essas carimbadas, elas vão conferir uma textura bem interessante para o background, uma profundidade. Coisas estão acontecendo no background, independente dos pontos focais que eu vou colocar nessa página. Bom, para criar uma espécie de moldura para minha página, eu gosto de fazer isso muitas vezes para os meus cartões e para as páginas de art journal também. Eu vou escurecer as bordas com a mesma carimbeira que eu usei para carimbar no meu background, que é essa carimbeira Archival, nesse tom de sépia, que é um tom também que lembra muito o marrom vintage, né? Esse marrom mais sujo, lembrando coisas antigas. Para colar as minhas imagens, eu vou utilizar o Matte Medium, que nada mais é do que uma cola, estilo cola para decupagem. Eu até mostrei num vídeo recentemente que esse Matte Medium a gente também tem a versão nacional. Como eu já tinha essa daí, esse pote, e ele não acabou ainda, pelo contrário, não chegou nem na metade, eu vou terminar de usar esse pote todinho para poder abrir o outro da marca nacional que eu comprei, da Acrylex. É uma cola gel para decupagem. É um material relativamente barato, simples de encontrar em lojas de artesanato, papelaria, e ele funciona como uma cola e também como um selante. Então, da mesma maneira, eu tô colocando ele no meu background para colar as minhas imagens, eu tô utilizando como cola, e eu tô passando por cima das minhas imagens para utilizar também como um selador. Então, ele tá selando essas imagens, de maneira que eu posso até colocar água, eu posso colocar outras tintas por cima e essas imagens vão resistir, elas não vão ficar manchadas nem estragadas, porque o Matte Medium tá protegendo elas, né? Essa cola gel para decupagem. É muito legal esse material e, como eu falei, tem a versão nacional que dá pra gente encontrar aqui também. Então eu prendi as duas tags juntinhas, eu quero que elas passem uma ideia de que elas são tags de viagem. Eu coloquei enfiado nessa tag um cordãozinho, estilo cordão de sisal, para criar mais um pouco de textura ainda. Eu gosto de utilizar fitas, cordões, às vezes até pedaços de tecido para fazer alguns trabalhos de mixed media. Nesse caso aí eu tô usando esse cordãozinho. E no outro canto da página, no canto inferior, eu vou utilizar esses selos daquele kitzinho da Toque Cri que eu mostrei no começo. Uns selos que remetem a alguns lugares do mundo, Paris, enfim. E eu acho que lembra um pouco essa questão da viagem. Essa frase, como eu tinha visto ela nessa pousada, como eu falei pra vocês, eu não quis carimbar, porque eu achei que ia ficar muito misturado com o background. Então eu imprimi essa frase no meu computador mesmo, só que eu imprimi numa folha de papel craft e cortei nessa tirinha para poder caber na página e ficar mais interessante, e protegi também com o meu Matte Medium. O que eu achei legal foi que, mesmo eu tendo imprimido na minha impressora caseira, que é jato de tinta, o Matte Medium não borrou a tinta da impressora. Eu achei isso muito legal, então isso abre uma possibilidade para a gente poder fazer vários projetos utilizando impressão do nosso computador, com sentimentos de cartão, enfim, e a gente poder utilizar sem problemas. Eu recortei o excesso da minha imagem, dessas malas de viagem, que fazem parte do meu ponto focal, e eu tô harmonizando também as bordas com a mesma carimbeira que eu usei para poder emoldurar o resto da página, para ficar tudo igualzinho, conversando. E agora eu vou utilizar essa caneta que eu adoro, essas canetas Big Brush da Faber-Castell, para fazer um sombreado em volta de cada ponto focal desse, de cada imagem, para fazer com que essas imagens elas pareçam pertencer ao background, para que elas não fiquem com tanta cara de colagem. Então, criando essa espécie de sombra, eu faço com que elas se misturem um pouquinho com o background, e isso faz com que a página fique mais harmônica. Eu gosto bastante. Essa foi uma técnica que eu aprendi com uma card maker, uma artista
estrangeira, mas eu gostei bastante, comprei essas canetas, testei e eu tenho usado muito elas, porque elas são muito boas mesmo. E elas também, elas servem para dar cor aos projetos, a gente pode colorir com elas, inclusive essas malas nesse canto aí eu tô achando um pouco pálidas demais e eu vou cobrir com essa caneta, olha só, para poder o marrom ficar mais intenso, mais vintage. Então as canetas servem para isso também, a gente pode colorir com elas. Além de fazer sombreado, enfim, dá para fazer muita coisa. Dá até para carimbar com essas canetas, esfregando elas nos carimbos. E como eu cobri com o matte medium, então eu tenho um tempinho, alguns segundinhos, onde eu posso esfregar com os meus dedos e misturar essa tinta de uma maneira mais harmônica, para não ficar um risco tão forte, tão perceptível. Para finalizar, com a mesma tinta que eu usei para poder escurecer o background, a Vintage Photo, eu vou fazer alguns respingos, eu diluí um pouquinho a tinta na água. Eu gosto sempre de fazer respingos, eu acho que os respingos dão um toque mais artístico a qualquer projeto, eu gosto bastante. E tá aí praticamente finalizado, falta só a gente colocar a data. Eu sempre gosto de colocar a data, porque como sempre tem alguma memória afetiva associada às minhas páginas de Art Journal, eu gosto de ter a data para eu relembrar aquele momento ali e o que aconteceu para inspirar a criação daquela página. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, gostado do Art Journal, e experimentem, tentem fazer com os materiais que vocês tiverem em casa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso aí, um beijo grande, obrigada pela visita e tchau, tchau!